Thiago, vamos lá. Para começar nosso bate-papo, eu gostaria de entender por que você se tornou corretor de imóveis. Eu sei que a tua formação e sua trajetória profissional inicial ela não foram nessa área específica. O que te trouxe aqui? Mas acho que foi uma sucessão de eventos, né, e de insights trazidos principalmente por clientes, amigos. Atuava num outro nicho do mercado, que era a construção civil, mas sempre com foco em resolver o problema do cliente. Foi uma sequência de dicas, pessoas próximas que davam essa deixa para a gente de por que você não monta uma imobiliária, né? E acabou acontecendo naturalmente. Aí nós sabemos que é um caminho sem volta para ti, né? Então conta um pouquinho dessa sua jornada quando você se tornou corretor. Quais foram esses momentos assim de desafio e como você venceu esses desafios? Nosso mercado hoje, né, o conhecimento ele é muito democrático. Então é muito fácil o corretor se aperfeiçoar, criar uma estratégia de carreira, mas alguns anos atrás era muito restrito, né? Então a gente iniciava no mercado com o conhecimento que você já carregava, não era um conhecimento técnico do mercado imobiliário. E aí a insistência em viajar, participar de feiras, de cursos, buscar estar perto de quem já trilhou um caminho mais longo, né, de imobiliárias já consolidadas, com certeza faz a diferença para a gente se consolidar nesse mercado. E aí a gente sabe que a Foco é uma realização de um sonho. Eu queria entender o que te inspirou a expandir a Foco e quais são os projetos futuros do Thiago e da Foco. Eu falo que a gente não pode parar, né? Eu falo, vamos rápido que atrás vem gente, né? A zona de conforto ela é muito perigosa, então a gente sempre se desafia e quando a gente entende que chegou num patamar que consolidou aquela atuação, a gente está sempre insistindo em criar novos desafios, explorar novos mercados, explorar novos segmentos, e é isso que nos motiva, né? Tá conquistando sempre mais, sendo relevante na sociedade, né, onde a gente atua, ajudando muita gente a conquistar e realizar seus sonhos. Tiago, a gente sabe que frequentemente os corretores eles têm desafios. Você poderia compartilhar alguns dos desafios mais comuns que você superou e, enfim? Olha, eu acho que um dos maiores segredos é a disciplina, mano. Eu vejo que, no geral, o corretor ele tem uma alma disciplinada. Então, aquele processo de criar uma rotina e seguir ela à risca, criar uma estratégia, colocá-la no papel, medir, aferir o resultado dela, eu acho que é o grande desafio, eu diria, de 99% dos corretores, né? O corretor, ele tem uma boa conversa, ele é um cara agradável, ele está ali sempre ligado nas informações, ligado no WhatsApp, mas o que eu vejo que falta, né, é a disciplina em seguir uma estratégia do seu funil. E aí, Thiago, o mercado imobiliário está sempre evoluindo. Você pode me falar sobre algumas tendências do mercado imobiliário e quais são as mudanças que você está prevendo assim, para os próximos anos? Eu acho que separando o mercado de venda e trazendo também o mercado de locação, eu acho que a locação ela está num momento de uma transformação muito agressiva, muito violenta, né? Então a gente tem entrado de muitas empresas aí fazendo o que o mercado chama de short stay, que é aquela alocação pelo tempo que o cliente quer, sem ele ficar atrelado, sem ele ficar preso a uma regra que a lei do interinato impõe. Então esse mercado de estúdios, por exemplo, né, que a gente está nascendo aqui em Sorriso, é um mercado que deve se aprofundar, deve crescer nos próximos anos, e afinal de contas, o cliente hoje ele quer liberdade, né? Liberdade de escolha para ficar pelo tempo que quiser, onde quiser, como quiser, né? Então esse é uma transformação que a gente vai viver na locação e no mercado de compra e venda. Eu vejo que a gente tem cada vez mais soluções financeiras inteligentes, né, para viabilizar e acelerar o processo de aquisição dos nossos clientes. E aí a moradia em si, acho que também ela vive um processo de transformação. A gente já viveu aquela fase do nicho A, né, das mega construções, né, casas acima de 1.000 metros quadrados, que hoje são uma raridade, né? O pessoal tem otimizado as áreas, né, e reduziu um pouco o tamanho, mas investiu-se muito mais na qualidade de vida. Eu acho que essa é uma tendência que deve perdurar. Thiago, aproveitando, vou te adiantar uma pergunta, então, já que a gente entrou nesse mérito.
A gente viu que depois da pandemia e tudo mais, as famílias se reinventaram e os desejos e necessidades passaram a ser outros. Dá um exemplo, por exemplo, os banheiros, eu vi uma arquiteta ontem, a Maricela Federici, falando que os banheiros agora são salas de banho. O pessoal está curtindo, as áreas gourmet estão se investindo. O que você vê hoje, para quem está fazendo projetos para construção e tudo mais, investindo nesse negócio, o que você tem percebido nessa ruptura, né? Eu acho que a pandemia ela mudou muitos paradigmas, né? A dúvida é quanto tempo vai durar, porque a gente é sugado pela rotina, pelo espírito empreendedor da cidade, mas eu vejo que assim, a grande mudança é que a gente passou a olhar mais para dentro. Pô, o que eu gosto? O que me realiza, né? Pô, se o que me realiza é ter uma sala de banho grande, confortável, para eu curtir um momento ali, por que não? Então acho que acelerou ou deu coragem, né, a muita gente de fazer o que realmente gosta. Perceber que a vida é breve, a vida é imprevisível e que por que não realizar hoje o sonho, né? Falando agora novamente assim, do lado financeiro, quais são os principais fatores econômicos que afetam o mercado imobiliário atualmente e como que eles influenciam o mercado comprador e vendedor? O mercado nosso é uma engrenagem gigante, né, no PIB como um todo. Então eu vejo que assim, primeira coisa é taxa de juros. Quando a gente tem uma taxa de juros altas, igual a gente vinha com uma Selic de 13,75, acaba que tira muita gente do mercado comprador. Quando você tem ali uma sequência de 3 baixas, que é o que aconteceu, e com uma perspectiva de novas baixas, então você traz de volta essa fatia e ao mesmo tempo o banco ele afrouxa um pouquinho a política de crédito, porque a leitura que ele está fazendo, se eu emprestar hoje, eu empresto a X. Se eu esperar 40 dias, 60 na próxima reunião do Copom, eu vou emprestar esse recurso mais barato. E o oposto também é verdadeiro. Taxa subindo, vou enrijecendo e começa a ficar perigoso, né, um juro muito alto. Então, eu acho que a taxa de juros é um dos fatores. E aí, olhando para o mercado local, né, a gente é totalmente influenciado pelo preço das commodities. Então, se a gente voltar a ter uma conta que equilibra ali, principalmente o milho, né, eu acho que favorece também o nosso mercado, sem esquecer do cenário político, que afeta o humor, afeta a coragem, afeta a ousadia aí, da gente quando se depara com uma série de notícias aí não tão agradáveis. A gente ouve pessoas frequentemente falando histórias que pensou em comprar uma casa no passado, mas não fez. E agora, essa mesma casa, ela vale mais. Como que você explica esse fenômeno? E o que você diria para aqueles que estão considerando fazer uma compra de propriedade neste momento? Eu tenho falado, Magda, que para mim a gente está vivendo o melhor momento de compra dos últimos anos. Se a gente pegar depois da pandemia, ali, 2022, 2023, são o melhor momento. Porque a gente está saindo de uma taxa de juros alta, ela freou um pouquinho a valorização imobiliária nos últimos 10 meses, porém, né, os preços ainda não subiram. Então a gente tem um juro em queda e o preço do imóvel ainda frio. O que vai acontecer? Se o juro continuar caindo, né, o preço do imóvel sobe. Por quê? Porque eu aumento a demanda e esse número de oferta, a gente sabe que o imóvel é um ciclo longo para ser produzido, ele leva um tempo para se equalizar. Então a tendência para 2024, para o valor dos imóveis, é uma tendência de alta. Então é um excelente momento para se posicionar. E aí tem muito cliente que falou, vou deixar para depois porque o juro está alto, enfim. Mas se ele fizer uma conta, que ele entra hoje no financiamento, e daqui 2 anos, por exemplo, com uma Selic bem mais baixa, ele pode portabilizar esse crédito, esse pouquinho de juro que ele pagou a mais é muito inferior ao que o imóvel valorizou. Então essa conta, ela fecha e o momento de entrar é agora. Investir em imóveis é considerada uma opção segura. Quais são os pontos que as pessoas devem levar em consideração ao decidir investir em propriedades? Existem algumas dicas específicas que você gostaria de compartilhar? Eu vejo que assim, imóvel pronto é mais fácil, né? O cliente passa o olho ali, ele sabe quem construiu, ele tem as RTs dos profissionais envolvidos, né? Então ele faz aquela vistoria. O imóvel na planta é que é o grande desafio, tá? Por isso que a escolha de uma construtora que tem um histórico de boas entregas, que tem um histórico de satisfação dos clientes, né, ele faz toda a diferença. A gente está vivendo isso no mercado e a gente está vendo, né, a diferença de performance de um empreendimento para outro, muito baseado no lastro e na história de cada incorporador. Tiago, a tecnologia ela desempenha um papel crescente no mercado imobiliário. Que ferramentas ou tecnologias você utiliza e acha útil como corretor? Hoje a gente não se imagina
viver sem um CRM, né, para nortear aí as nossas atividades e principalmente para gerenciar os nossos números, né? A gente ter a volta naquela questão da disciplina. Nós somos um funil, então, para eu ter uma previsibilidade em vendas, que é o que importa lá no final, previsibilidade em locação, eu preciso preencher cada etapa do funil. Você precisa de uma ferramenta boa para isso, acho que o RP também para fazer toda essa gestão financeira. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita automação nesse processo, né? Então ajuda muito. Também a questão fiscal, as imobiliárias cada vez mais assumem um papel importante que é imposto a nós, não é uma coisa que a gente gosta, mas é imposto, né, pela legislação, que é fazer, além do seu controle, do seu IR, fazer uma série de declarações acessórias, né? Tem a de MOP, tem a declaração de ocorrência também, que a gente faz no COAF. Então, hoje sem tecnologia, sem aplicativos aí que ajudem e automatizem esse processo, seria praticamente impossível rodar. Quais são os maiores mitos e equívocos que as pessoas têm sobre o mercado imobiliário que você gostaria de desmistificar? Eu acho que assim, a gente ainda paga o preço do amadorismo. Comprar com corretora mais caro, isso é um mito, né? A gente ajuda, na verdade, a viabilizar operações que às vezes quando se coloca comprador e vendedor frente a frente, eles não conseguem, né? Então a gente é muito mais uma ferramenta de compra do que uma ferramenta de venda. Eu sempre falo, eu não sou vendedor, eu ajudo a comprar, né? Então esse é um mito, que comprar com imobiliário, comprar com corretora mais caro, e é justamente o oposto. Você tem alguma história de sucesso pessoal que você gostaria de compartilhar conosco? Um caso de venda, negociação, que foi particularmente gratificante para ti, que falou assim, cara, hoje eu fiz o meu propósito. Eu tinha uma convicção tão grande de ter encontrado o produto certo para um cliente específico, mas ele não acreditava. Então, ele chegou até a gente por um imóvel específico. Ele falou, queria olhar esse imóvel, enfim, visitou o imóvel, não atendia aquilo lá, mas aí no briefing que ele nos passou, na hora eu pensei o imóvel do nosso estoque, e cara, esse imóvel é para você. E aí a gente fez uma série de visitas a outros imóveis, né? Eu sabia que não tinha perfil, né? E aí até que um dia, saindo de uma visita dentro do carro, eu simplesmente peguei e saí com ele e falei, cara, hoje a gente vai olhar um imóvel que eu quero te mostrar desde o primeiro dia e você não quer nem ver. Esse é o imóvel para vocês. E a gente chegou lá e meia hora estava feito o negócio. Então, é você conseguir captar de fato o que é a necessidade do seu cliente e também tem que ter o estoque, né? Porque às vezes a gente capta isso, mas não consegue encontrar no mercado essa disponibilidade. Então esse aí foi um negócio tão bacana, porque foi na primeira visita, o proprietário do imóvel estava lá, a gente sentou, tomou um cafezinho e fechou o negócio. Então assim, como é que o corretor consegue ajudar a acelerar aquilo que o cliente quer? E quando você tem convicção daquilo que está fazendo, não é que você vai passar por cima da vontade do cliente, mas a gente que conhece o mercado, a gente que é o profissional da operação, e tem que ser um pouquinho insistente nesse sentido. Agora, trazendo para um outro lado, você pode compartilhar algum caso que o cliente teve um ganho de valorização na propriedade? E assim, quais são os fatores chaves que contribuíram para essa valorização? Hoje é difícil um cliente que não tenha valorizado, né? Os caras comprou muito mal, mas uma boa compra é o primeiro passo. Teve casos aqui, o cliente ia rentabilizar 80% em 30 dias. Comprou uma oportunidade, um terreno comercial, né? E 30 dias depois, não era o propósito, a ideia não era vender, mas 30 dias depois, um outro corretor do nosso time chegou com uma proposta com valor 80% a mais, ele não resistiu e acabou vendendo. Então, assim, são casos pontuais. Uma matéria que até saiu essa semana na Gazeta, teve a contribuição nossa, mostra que a valorização média em Sorriso nos últimos 3 anos, ela é de 80%. A gente tem produtos aí que superaram a marca dos 100%. Então, muito difícil um cliente não ter rentabilizado e não ganhar dinheiro investindo no mercado imobiliário em Sorriso. Qual a história mais maluca você já ouviu de um cliente tentando vender uma casa? Ela é maluca, ela é louca e completamente ilegal, né? Mas a gente já teve casos de ser procurado pelo proprietário para colocar o imóvel à venda. E aí vai você ter uma política de captação, olhar para a matrícula do imóvel, olhar para a inscrição municipal, certidão de dados imobiliários, mas o cara não era o dono, ele era o inquilino daquele imóvel. Por incrível que pareça, ele vendeu, tá? Através de um outro profissional autônomo aí, que acabou naquela ânsia, na necessidade de fazer o negócio, não se atentou aí para
para uma série de certidões, enfim, toda documentação, todo o back-office que a gente faz. Então o inquilino vendeu o imóvel, pegou a entrada e sumiu no mundo. E aí? Então, o que é uma coisa mais doida que isso pode acontecer. Alguma vez você já entrou em alguma casa que tinha uma característica tão estranha que você pensou assim, meu Deus? Algumas. Pode citar algum exemplo? Cada um tem o seu perfil, né? Mas você entrar numa casa que cada parede é de uma cor, a moldura é de outra e o teto é de outro, em todos os ambientes, né? Parece que a gente chegou no Pelourinho, né? Você já teve algum cliente na compra que ele insistia que tinha que ter um estilo, por exemplo, papel de parede específico, alguma coisa nesse sentido que era decisivo para ele, algum ponto que assim fazia questão disso? Tem, às vezes é uma coisa que a gente jamais pensa que vai fazer a diferença. Ontem mesmo uma cliente falou para mim assim, olha, meu pai não queria comprar terreno, enfim, esse empreendimento que está sendo lançado, mas depois que ele descobriu que tem uma cancha de bocha lá, eu não tenho onde morar lá, você vai jogar bocha na porta da minha casa, né? Então, e assim várias coisas, né? Às vezes você vai vender um imóvel, a pessoa chega lá e gostou de uma mesa que tem lá dentro, e aquela mesa ali foi o fator que fez ele decidir pela compra. Você já passou por uma situação em que o cliente fez uma oferta completamente inusitada a uma propriedade? Como que você lidou com isso? O tempo vai deixando a gente mais tranquilo, né, em relação a oferta, né? Às vezes ele obriga o corretor a passar aquele selo de carneiro, passar aquela óleo de peroba e levar até o proprietário, porque afinal de contas é a nossa obrigação, né, a gente passar, mas tem vários, né, o pessoal não tem medo de fazer proposta exótica, né? Você já passou por uma situação onde o cliente e o vendedor tiveram uma discussão sobre algo trivial numa negociação? Já teve negócio fechado que na hora de assinatura do contrato, uma poltrona que tinha numa área de lazer lá, que representava, sei lá, 0,0 alguma coisa por cento do negócio, foi o impasse que quase não saiu o negócio. Na época o corretor falou, não, se a poltrona for um problema, a gente vai pagar a poltrona para vocês aí, para não perder a operação. Você pode compartilhar uma história que talvez seja engraçada ou curiosa, quando o cliente estava tão determinado a comprar uma casa que ele fez algo surpreendente, como alguma coisa assim no processo? Tem uma história muito engraçada, que é o seguinte, a gente tinha um inquilino, né, que ele alugou um apartamento e aí sofreu várias notificações do síndico por barulho, né, fazendo festa dentro do apartamento, cheio de gente lá, e aí até que chegou, né, a reclamação chegou para nós, a gente administrava o imóvel e o nosso departamento orientou a cumprir o estatuto e aplicar a multa. Então foi aplicada a multa e o síndico trouxe a multa para a imobiliária entregar em mãos para o inquilino. E quando ele veio para receber, o pessoal nosso sentou com ele, orientou sobre a vida em condomínio, né, falou das regras, enfim, e apresentou o boleto daquela multa, né. E um cara extremamente bem-humorado, né, falou o seguinte, manda já tirar mais umas 3 para ficar de crédito, porque eu não vou parar de me divertir e tal, por causa disso, né. E aí na hora o corretor foi muito perspicaz, né, falou o seguinte, cara, por que você não compra uma casa para você então? Não sei por quê e tal. E aí foi uma conversa, foi lá, mostrou o imóvel, vendeu o imóvel para ele, né? E a gente resolveu 2 questões, né? Fizemos uma venda de um conflito que estava acontecendo no prédio. Maravilha. Thiago, se as casas pudessem falar, qual história você acha que a casa mais antiga que você vendeu contaria? Imóvel, né? Imóvel tem uma vida útil longa, né? Eu acho que as lembranças, né? Acho que seria uma história de recordações, né? De todas as pessoas que passaram por lá, enfim. E o imóvel presencia, né, ao longo do tempo, aí, todas as transformações sociais. Aí. E eu acho que o fato de ser vendido seria uma história alegre, né? Porque mesmo depois de velhinho, né? Uma casa muito antiga, alguém olhou para ela e quis, né? Então é aquele negócio, pô, estava se sentindo igual um vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Quais são as reações mais engraçadas e emocionantes que você já testemunhou de compradores que encontraram sua casa dos sonhos? Aquela alegria de ter conseguido o objetivo, que é assim, por exemplo, se você vende uma casa nova, né, esse processo de alegria e tal, ele tem algumas dores aí no meio ainda, né? Porque vai ter que mobiliar, vai ter que passar por uma série de ajustes e tal para deixar a casa decorada, a casa pronta. Esse processo, quando ele está pronto, né, e
e atende aquela expectativa, acho que é uma realização, um sonho que estampado aí nos rostos dos clientes. A gente tem orgulho de ser uma das peças ali que contribuiu para que isso aconteça. Se você pudesse mostrar uma casa que tivesse uma característica verdadeiramente única, assim, ela fosse surpreendente, qual seria essa característica, na sua opinião? Eu gosto muito da sensação de você ter uma casa cravada dentro de uma floresta. Então eu sei que para fazer um projeto desse, o lugar não é Sorriso, é Gramado, né? Que você pode estar cercado ali pelo verde, pelos pinheiros, araucárias, né? E você fazer uma casa com muito vidro, com muita altitude, e realmente ali de dentro você está vivendo o exterior. Se as casas tivessem um lema para se vender sozinha, qual seria? Seja feliz. O futuro do nosso mercado é construído de boas parcerias, né? Falam que assim, ninguém constrói nada sozinho. Então, mais do que o time da imobiliária em si, a gente construiu uma rede de parceiros que possam ser relevantes para a nossa operação, a gente ser relevante para a operação deles. Acho que são os próximos passos aí a gente investir. A gente chama de criar um ecossistema saudável, reunir bastante gente boa, integrado nesse mecanismo que é o mercado, né? Que às vezes começa na busca por um terreno ou na procura por um arquiteto. E se a gente, como imobiliária, eu brinco que a gente deixou de ser imobiliária, a gente é um marketplace do mercado que oferece todas as soluções que o cliente precisa nessa jornada. Então, assim, se ele precisa de uma indicação de um bom escritório de arquitetura, a localização do terreno, depois empresas para fazer a execução dessa obra, fazer a venda dos móveis planejados, a venda da automação, a venda dos móveis soltos, a decoração do imóvel, a gente consegue ajudar, né, através dos parceiros, né, indicando cada um deles, o cliente a construir uma jornada inteira sem dor e sem atrito. Né? A gente fala sempre que a gente tem que ouvir e briefar o cliente, uma coisa que você faz muito bem, mas recentemente você conversou comigo, falou assim, acabei de sentar na cadeira de novo, de cliente. Que sensação que te trouxe, Thiago? O que te resgatou assim? A gente se sente muito em dúvida, né, sobre qual é a decisão certa a tomar. Uma coisa que é muito cruel, né? Quando o cliente chega e pergunta assim, quanto vale o metro quadrado em tal condomínio? Depende de quanto vale para mim, quanto vale para você. A gente tem terrenos com 18 metros de frente, a gente tem terrenos com 22 metros de fachada, posicionamento em relação ao sol, cada um tem uma escolha, proximidade da área de lazer, são todos itens que interferem quando você senta na cadeirinha de comprador, fala, cara, esse terreno, para mim, pelo mesmo preço daquele outro, ele está muito mais barato. Por quê? Pelas prioridades que a gente tem. Então, acho que o corretor colocar isso no seu briefing, quais são as prioridades do cliente, consegue ser mais assertivo na hora da escolha, porque é uma decisão muito importante, né? Você tem essa premissa de cuidar da sua família, principalmente dos filhos, né? A gente vê a preocupação. Como foi a sensação? Depois vendi minha casa, agora trazendo para o vendedor. Vendi minha casa e aí minha família. O que te trouxe assim, essa sensação? Dá um desespero, mano. E a gente está no negócio, né? Mas tem coisas que chegam a um ponto que elas começam a ser negociáveis, né? Que é a qualidade de vida da família, a realização dos filhos, conseguir proporcionar uma qualidade de vida para eles que deixam a gente feliz, começa a tirar certas coisas da equação, prometer que talvez tenha sido a última casa que eu vendi, né? E não confie nesse bilhete. Eu acho que o corretor de imóveis, ele tem que ter fome. Tem que ter fome pela venda. Se ele consegue juntar essa fome com uma técnica, né, uma disciplina, o céu é o limite para esse cara. Né? A gente tem hoje, a gente tem 5 imobiliárias na cidade que nasceram aqui dentro. Né? A gente que nasceu, cresceu, voou, e cada um está construindo o seu caminho. Então essa é a nossa vocação. Colocar a gente no mercado, dar aquela impulsionada, alguns continuam com a gente até hoje e outros decidiram por bem seguir seus caminhos. A fome ela não pode faltar. Thiago, gostaria de agradecer pela nossa troca, nosso bate-papo. A gente sabe que você é uma referência aí no mercado nacional como corretor.